Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Life, o podcast que te conecta a pessoas inspiradoras. E a pessoa que irá nos inspirar hoje é formada em jornalismo, com pós-graduação em gestão. É casada, mãe de gêmeas, com experiência em coordenação pedagógica e gestão de eventos. CEO da Hub Soluções Empresariais, que é um grupo de negócios que conecta empresas para solucionar demanda da outra, além de realizar eventos para network e vendas de produtos ou serviços. Hoje eu terei a honra de conversar com a Luciana Fulli, CEO da Hub Soluções. Para ser o nosso convite para esse papo hoje, eu queria começar, Luciana, a gente iniciar essa conversa. Eu gostaria que você contasse um pouco da sua história, do que te motivou a começar a empreender. Então, primeiro eu quero agradecer o convite. É, é muito bom, né, estar aqui com você, com seu público, né? Então, eu ontem, inclusive, eu estava contando essa história para uma pessoa. Eu sou de origem humilde, fui criada numa casa onde no quintal dessa casa tinha mais 5 casas. Então, tinha muitas famílias morando no mesmo quintal, mas. E a minha mãe sempre trabalhou muito. Então, assim, é, a gente. Eu venho de uma construção, né, de uma família desestruturada, né? Minha mãe que cuidava de mim e sempre trabalhou muito. Eu só vivia com ela, apesar de ter muitos familiares no quintal da minha casa. E eu sempre gostei muito, muito, muito de estudar, né? E isso acho que foi um diferencial, acredito eu, que foi um diferencial para o meu crescimento, né? Então eu sempre fui muito estudiosa, e aí eu estudei numa escola particular na minha infância, com bolsa. Depois eu fui pro Liceu de Humanidades. Na época que eu estudei no liceu, era por sorteio, né? As pessoas entravam por sorteio. Eu fui sorteada para estudar lá. E eu nunca tinha andado de ônibus, assim, eu não tinha essa vivência de ir aos lugares. Então, assim, foi muito novo para mim uma escola. Eu estudava em escola de bairro, né? E eu fui para uma escola gigantesca, né? O liceu é gigantesco na época, não sei como é agora, mas na época era referência de ensino público da nossa cidade. E eu fui estudar nessa escola com muitos alunos, muitas pessoas diferentes. E eu acredito que desde essa época eu já tinha esse poder de conectar pessoas, né? Porque eu fiz muitos amigos, pessoas que tinham uma vida financeira muito melhor que a minha. E como eu gostava muito de estudar, dentro daquele cenário ali, por ser uma escola, apesar de pública, na época, ter um padrão de alunos de classe média alta, eu era uma das poucas. Sempre na minha turma era eu e mais uma pessoa negra só. Então, a gente se via nesse cenário, mas eu sou uma pessoa que eu entendo que o espaço que eu estou, ele é o espaço que eu realmente deveria estar e que eu pertenço àquele lugar. Então eu fiz muitos amigos e eu comecei com o tempo a com essas amizades a frequentar a casa desses amigos que tinham condições melhores que a minha, né? Para ensiná-los, para ajudá-los a estudar as matérias. Então foi ali que eu conheci muita coisa que era comum para as pessoas, né?
Eu até estava comentando ontem com uma amiga, né? A primeira vez que eu comi requeijão foi na casa de um colega do liceu, né? Para mim aquilo era uma coisa maravilhosa. Quando eu estava lá, eu saía cedo de casa e ia para casa desses colegas para o almoço lá, né? Para estudar com eles, aí a gente almoçava junto, aí eu tomava banho na casa desses colegas. Você imagina, né? Para alguém que não tinha recurso, quando eu ia para esse lugar, que eu via uma pia cheia de perfume, um ambiente cheio de coisas novas, né? Eu usava todos os perfumes que tinha na pia, né? Eu me deslumbrava com aquele cenário. Mas foi muito bom porque eu conheci uma outra realidade, uma realidade que eu não vivia. Porque a realidade que eu vivia era uma realidade mais humilde, né? E as famílias que moravam no meu quintal era de parente, né? Eram meus tios com meus primos. E eu vivi muito no meio dos meninos, né? E quando eu fui para o liceu é que eu conheci outras meninas, o jeito que elas lidavam com as coisas e essa foi a minha infância e minha adolescência, sabe? Eu sempre fui muito estudiosa, sempre gostei muito de fazer amizade, de me comunicar com as pessoas e vi que assim no liceu, né, na minha adolescência eu entrei no liceu com 11 anos e então eu vi que lá eu despontei na questão. Hoje eu vejo isso, né? Eu despontei na questão da conexão. Eu frequentava a sala da diretora, mas no bom sentido, né? Eu gostava de estar naquele ambiente, eu conversava com as pessoas. Sempre isso foi muito fácil para mim. E, e aí você falou da motivação para empreender, né? E, Como que iniciou essa vontade em você de empreender? então, eu, quando saí da escola do ensino médio, eu já saí com a intenção de estudar jornalismo. Que, como eu sempre gostei de me complicar, eu sempre gostei da área de humanas, eu saí com a intenção de estudar jornalismo. Eu passei para duas faculdades, né, saindo do ensino médio, para para fazer serviço social na UF e para comunicação social na FAFIC. Mas eu escolhi fazer jornalismo, né? Decidi fazer jornalismo e aí entrei na faculdade e aí eu comecei logo a fazer estágio. Quando eu comecei na faculdade, pela nota que eu tive, eu comecei com bolsa e aí eu comecei logo a fazer estágio. Então, graças a Deus, eu comecei já com 100% de bolsa na faculdade. E aí, quando eu estava, se eu não me engano, no primeiro ou segundo ano da faculdade, acho que no primeiro ano de faculdade, eu passei por concurso público e hoje eu tenho 22 anos de serviço público, né? E aí eu passei por um concurso público e comecei a atuar na área pública. Terminei a faculdade de jornalismo, comecei a trabalhar na área pública, me especializei, fiz pós-graduação em gestão pública no Tribunal de Contas do Estado. Eu estou contando toda essa história para você entender onde vem o empreendedorismo nesse caminho, né? Fiz pós-graduação em gestão pública municipal na Escola de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Se eu não me engano, foi a primeira turma de pós-graduação em gestão pública municipal. E aí me especializei na área de administração, trabalho há mais de 20 anos na área de administração e assim eu fui diretora de patrimônio da Câmara Municipal. Eu fui coordenadora de curso profissionalizante. Quando eu fui coordenadora, fui professora e depois de um tempo fui coordenadora. Quando eu fui coordenadora de curso profissionalizante, eu era coordenadora pedagógica, mas eu gosto de entender o que se passa na realidade das pessoas. E no curso profissionalizante, eu percebi que muitas famílias que começam, que colocam seus filhos lá, que inserem seus filhos no curso profissionalizante, não possuem
renda para que aquele aluno ele Luciana, custeie um curso, e né? como que surgiu essa bolsa na sua faculdade? Então, na faculdade, a bolsa surgiu quando eu entrei por. Eu peguei 50% pela minha nota e os outros 50% foi quando eu passei no concurso. Porque naquela época, quem era concursado da prefeitura tinha direito a se inscrever em bolsa. E aí eu fiquei com 100% de bolsa na faculdade. E assim eu fui até o final. E o que te levou a querer fazer concurso logo no início da faculdade? O concurso? E, Então, porque como a gente tinha uma realidade de vida que não era boa, né? A gente precisava melhorar a nossa realidade de vida. Surgiu o concurso público em 2001, isso, né? O concurso público para a fundação, hoje é a Fundação Municipal de Saúde, na época era a Fundação Geraldo Venâncio, que era o Hospital Geral de Guarulhos, aqui da nossa cidade, que estava sendo construído. E aí a gente teve o concurso para a Fundação João Marcelo Martins, depois virou o Geraldo Venâncio. E eu tinha 18 anos na época. E era a minha oportunidade de crescimento, de estabilidade. E eu fiz o concurso e, graças a Deus, passei. Eu fui chamada no concurso em agosto de 2002. Eu terminei a faculdade em 2005. Então, logo no início, eu consegui essa bolsa com um ano assim de faculdade, eu consegui complementar essa bolsa. Então, eu passei a não ter que pagar por ela. E até o final. você ainda trabalha na área do jornalismo? Não, não. Como foi a experiência de trabalhar e continuar trabalhando como concursada? Então, do início, né? Eu nunca tinha trabalhado antes. Eu tinha acabado o ensino médio. Então, eu estava fazendo estágio de jornalismo, né? E eu comecei no concurso, numa posição, e busquei o meu crescimento dentro da área pública. Foi um desafio, Ricardinho, por quê? Porque eu comecei a lidar com muitas pessoas diferentes, né? Eu trabalho numa instituição que tem mais de 2.000 funcionários. Então, eu comecei a lidar com muitas pessoas diferentes, mas eu sou uma pessoa que gosto de desafio e gosto de me conectar a pessoas. Então, não foi tão difícil para mim desenvolver um trabalho que chamasse a atenção da instituição, o que fez com que eles me ajudassem quando eu fui fazer a minha pós-graduação. Então, quando eu comecei lá, eu já estava fazendo ensino superior e quando Luciana, só terminei, te perguntar, tira a sua câmera um pouquinho para trás, para a gente assim fica melhor. ficou melhor. Então, assim, a minha experiência com o serviço público, com o setor público, é ainda, né? A melhor. Por quê? Porque eu vejo que eu cresci muito como pessoa no relacionamento interpessoal, sabe? No relacionamento com atendimento ao público. Eu fiz atendimento ao público durante muito tempo. Eu aprendi muito a ter empatia pelo público, né? Pelas pessoas. Como é que foi a preparação sua? Como foi a minha preparação para o Né? concurso? Então, na verdade, como eu estava fazendo o ensino médio, foi mais fácil, e eu sempre gostei muito de estudar, então foi mais fácil eu me preparar para esse concurso. E aí, Você, você disse que é uma pessoa que gosta muito de desafios, né, Luciana?
Por você gostar de desafios, você acha que esse foi o motivo de você que te levou a começar a empreender? Foi. Então, quando eu trabalhava com adolescentes, né? Eu comecei a criar, assim começou, na verdade, o meu trabalho, né? Eu comecei a criar oportunidades para que as famílias, lá no curso profissionalizante, eu comecei a criar oportunidade para que essas famílias, elas tivessem renda, sabe? Eu comecei a me conectar com empresas, enquanto coordenadora pedagógica, eu comecei a me conectar com empresas que dariam oportunidade de estágio, oportunidade de emprego para aquelas famílias que estavam ali no curso. E isso foi estreitando o laço, porque, Ricardinho, o que que acontece? Nós somos uma marca. Você é uma marca, né? Você a sua identidade dentro de uma empresa é uma marca. Então, quando você olha para o seu trabalho como uma marca, você constrói uma identidade. E a identidade que eu construí com as empresas e com os alunos foi de ser uma conexão trazendo solução para eles, sabe? Nós fizemos uma feira, uma mostra empreendedora com os alunos, sabe? Eu preparei esses alunos, eu pedi aos professores para que preparassem os alunos, dei a ideia de que eles adquirissem produtos, aqueles que fazia doce, trabalhava com artesanato, para prepararem produtos, aqueles que tinham serviços para se prepararem. Chamei os professores para perto para que eles criassem uma identidade visual, para que eles tornassem a imagem dessa empresa mais profissional, desse empreendedor mais profissional. E aí nós fizemos uma mostra empreendedora com mais de 300 famílias participando. Nós tínhamos 10 alunos nessa mostra. Então nós criamos esse cenário e os alunos venderam muito. E aí eu vi que quando você conecta empresas para trazer crescimento, isso traz um resultado muito relevante para todos que estão à volta. Todos ganham, né? Todos ganham. Todos ganham. E aí, a partir disso, foi que surgiu o Hub Soluções. Luciano, posso que eu estou ouvindo dessa história, eu percebi que você nunca foi uma pessoa acomodada com a situação, né? Por mais que você tenha crescido numa família humilde, sem condições financeiras boas, né? Mas você correu atrás, você procurou a não se acomodar naquela situação, né? E eu acho que é muito legal também a gente frisar o quão bacana que a história é que você, em nenhum momento, você fez o papel da sua condição para se vitimizar, né? Tipo, eu não tenho condições, por isso que eu não tenho oportunidade, né? Você foi em busca das suas oportunidades, né? Você foi em busca de criar suas oportunidades. Exatamente, Ricardinho. Eu costumo dizer, né? Eu não sou uma pessoa vitimista. É, entendo que as oportunidades são diferentes. A gente depois, mais para frente, deve falar um pouco sobre isso, né? Sobre a diferença das oportunidades, até mesmo por quem eu sou, né? Uma mulher negra nesse cenário. Porém, eu nunca olhei exatamente como você falou. Eu nunca olhei para minha condição. Eu olhei para as oportunidades. Existem portas que são abertas que, se você não tem coragem de passar por elas, talvez nunca mais elas se abram. Talvez nunca mais elas se abram novamente. Então, eu fui em busca do meu crescimento, sabe? Eu fui em busca das pessoas que me ajudariam a crescer. Quando uma vez um professor me Você disse, acredita muito
no poder das conexões também, né, Luciana? Eu, Como uma empresa eu pode acredito se nisso. conectar a outra, como uma pessoa pode se conectar a outra para ter uma ajuda mútua, né? É, é, na verdade, nos conectamos a muitas pessoas o tempo todo. Só que você precisa entender o quanto aquela conexão pode ser relevante para o seu Luciano, crescimento. eu quero só te pedir desculpa. Se você ouvir barulho de criança, Não é tem problema nenhum. dois casa e eles estão jogando videogame. Enquanto a gente conversa. Não tem problema nenhum. Se você ouvir barulho aí, são as minhas filhas que Tá? estão aqui fora também. Não tem problema nenhum, não. Eu sou mãe de gêmeas, né? De 6 anos. Então, é assim. É, Então, nós, na verdade, vivemos num mundo conectado a muitas pessoas. E essas conexões, elas podem trazer sempre benefícios ou malefícios. Depende do seu olhar para a oportunidade que está sendo gerada ali. E Então, assim, falando em conexão, cara, eu queria só aproveitar um pouco a oportunidade de falar sobre um dos nossos patrocinadores, que é o Unab Café, e justamente o que ele está falando de conexão, a palavra una, ela vem do verbo unir, né? Juntar, estar perto, conectar e ajustar. No Una você encontra os mais selecionados grãos de café, uma seleção fantástica de vinhos, e além disso, uma boa música. A talentosa equipe do Luna está comprometida na missão de uma pessoas com pratos totalmente autorais, além de oferecer a todos pratos que, além de serem deliciosos, são lindos aos olhos. Lembrando para vocês não deixarem de seguir o perfil dele no Instagram. É o arroba Una História Café. Você não queria saber um pouco sobre como é que foi, um pouco sobre como é que foi a criação da Hub Soluções. Qual foi o principal motivo que você levou a criar? então, um dia, eu sempre conto essa história por aí. Um dia, como eu comecei a me conectar com as empresas para ajudar muitos alunos, muitas pessoas, um dia um empresário me ligou e disse que ele precisava de uma solução para uma empresa que era cliente dele. Ele trabalha com tecnologia, ele falou, olha, ele me ligou e disse, Lu, eu estou precisando de uma empresa para fazer processo seletivo para minha empresa. E nesse dia eu vi a oportunidade. Eu vi que ele olhou para mim como solução para um cliente dele. E eu pensei, essa conexão, isso é um negócio. Isso, isso traz um resultado. Isso é uma relevância no nosso mercado. E aí eu fui procurar saber, Ricardinho, como funcionavam as conexões por aí. E aí eu vi que em São Paulo, principalmente, né, existem os hubs, né? Os hubs já existem lá. Os hubs, em sua maioria, segmentados. Então, você tem hub na área de direito, que é um espaço onde são vários espaços onde os profissionais de direito, alunos e pessoas já consolidadas, formadas, elas trocam ideias, trocam insights, gera crescimento mútuo, como você falou, os hubs bancários, sabe? Alguns bancos, algumas instituições bancárias têm um espaço para que empresas, startups estejam ali conversando, criando, traçando ideias, projetos. E aí investidores estão ali também, ouvindo aqueles projetos e vendo a oportunidade de investir naqueles projetos. Então eu vi que em São Paulo tem muitos hubs. E aí eu tive a ideia de trazer para nossa cidade, para nossa região, o Hub Soluções, que não é algo segmentado, de um segmento só,
nós temos várias soluções dentro do Hub. Então, o Hub hoje, ele tem mais de 40 negócios conectados, né? Nós temos mais de 70 empresas dentro da nossa comunidade, onde um consegue solucionar a demanda do outro. Então, você tem papelaria, você tem cosmético, você tem empresas que trabalham de arquitetura, você tem escolas, universidades, né? Hoje nós tivemos um café à tarde, nós tomamos um café, estava lá Fijan. Então, assim, a gente tem empresas de contabilidade, coworking, olha esse cenário. Olha quantas instituições diferentes estão no mesmo grupo, na mesma comunidade, trazendo solução umas para as outras. Então, o que me motivou, em primeiro lugar, foi entender que nós precisávamos de uma empresa, um negócio que conectasse todos esses negócios como uma rede de apoio mesmo, sabe? Onde nós temos, todo mês, nós temos encontros onde soluções são geradas ali naquele ambiente. Onde eu ouço o que o outro tem de relevância. Eu costumo dizer que onde um tropeçou, se eu estou ali atento, ouvindo, eu não vou tropeçar. Então, onde um errou, se eu estou ali atento, eu não vou errar. Naquela ambiência ali positiva, a gente constrói ideias, sabe? Então, a ideia surgiu da necessidade de unir marcas, negócios e pessoas para gerar um crescimento mútuo, um crescimento real, sabe? Onde nós somos ali parceiros, onde nós fechamos contratos, onde nós construímos uma rede de relacionamentos genuína. Então, o Hub ele nasceu desse cenário. E, Luciana, como é que funciona para uma empresa se candidatar a participar desses encontros? Esse meu ponto de você me convida, como é que funciona esse processo para uma empresa entrar para dentro da Hub? Então, nós temos. Quais são os produtos da Hub? Posso falar? Então, Claro, nossos produtos são os eventos para network, onde nós temos eventos que são qualificados para essa conexão. São eventos diferenciados, porque ali nós criamos um ambiente próprio para essa conexão, sabe? Próprio para que um olhe no olho do outro e cada um conte sua história para o outro, para criar essa identificação, sabe? Então, nós não vamos para lá simplesmente para fazer pitch de venda, nós vamos mesmo para conversar, para trocar ideia. Então, nós temos esse ambiente, evento, e nós temos a Masterclass, né, que começaram agora em julho, nós começamos com as nossas Masterclass, que é também um trabalho para trazer conhecimento para essas empresas, para que elas entendam o cenário empresarial. Então, muitas pessoas estão hoje investindo em empreender, mas não entendem o cenário empresarial. E é muito importante que a gente consiga qualificar as empresas até para que essa conexão ela seja uma conexão de conhecimento, sabe, ô Ricardinho? Algumas pessoas fazem um trabalho maravilhoso, constroem um produto maravilhoso, mas quando estão de frente para outras pessoas, não conseguem vender. Elas não conseguem vender esse produto e serviço porque elas não sabem comunicar isso. Entende? Então, por exemplo, a gente tem. É isso que eu vejo, ainda mais no interior, Luciana. A grande dificuldade eu tiro mesmo pelo podcast. Para mim, encontrar uma empresa no interior que aceite patrocinar, investir, é muito difícil. Eu acho que ainda não tem a cultura das mídias sociais tão forte como em cidades grandes. Exatamente. Então, por exemplo, para você ter uma ideia,
Nossa próxima Masterclass, que é agora em setembro, final de setembro, é sobre comunicação persuasiva. A gente vai tratar exatamente dessa comunicação, falando das redes sociais, das mídias sociais. As pessoas, elas são muito reticentes em investir, Verdade, em fazer parcerias. ainda as empresas acreditam, não todas, é lógico, mas a maioria das empresas do interior acreditam muito da mídia tradicional, do jornal, da revista, e não das redes sociais, entendeu? A gente encontra muita dificuldade em apresentar uma proposta para uma empresa, entendeu? Entendi. Então, as empresas elas precisam ser treinadas para ter esse olhar dessa importância. Eu vejo também, você falou de algo que eu também tenho visto, né? As empresas elas são muito reticentes em investir, muito, sabe? E por isso que eu trago essa conexão, para que um olhe para o outro e entenda a necessidade de acreditar no trabalho do outro também, sabe? De trazer esse crescimento para quem está junto comigo. Então, a gente tem criado essa ambiência para que as pessoas invistam umas nas outras e entendam a relevância do trabalho umas das outras. Então, o Hub ele nasceu para isso. Ele nasceu para que as empresas não caminhem sozinhas, sabe? Para que aquele Exatamente. empreendedor ele não caminhe sozinho. Hoje nós tivemos um momento bacana falando sobre gestão do tempo. Então, para a gente entender a importância de cuidar do nosso tempo, entende? A gente está trazendo ali conhecimento para que as pessoas olhem para o lado, abra a mente, expanda para entender que isso aqui que a gente está fazendo hoje é muito importante. E quais são os maiores segmentos empresariais hoje que te procuram no estado? Os principais segmentos E, empresariais que procuram. Então, os profissionais, eu acho que maior hoje, eu tenho empresas de contabilidade que buscam bastante, serviços voltados para mídias sociais, né? Exatamente, gestão de tráfego, pessoas que trabalham com estratégia de conteúdo, estratégia de comunicação. Eu tenho também terapeutas, muitos. Eu tenho um grupo bom de terapeutas, psicólogos, pessoas que trabalham a saúde mental que me procuram, sabe? nossa, Porque interessante. exatamente tem. Tem uma área muito, assim, muito difícil de ser divulgada também, É, né? Porque é muito sigiloso, é, né? é. Então, assim, você pegou num ponto importante, né? Como eles não podem divulgar o trabalho deles na sua amplitude, né? Por conta Hum, do sigilo do trabalho, eles buscam muito estar nesse ambiente onde eles conversam com pessoas. E hoje também, Ricardinho, tem se pensado muito na saúde mental, hum. na saúde psicológica dos empresários, sabe? O psicólogo hoje está tendo muito esse olhar. E outra coisa importante que eu quero dizer também é que esses profissionais da área de saúde, da área de arquitetura, eles começaram a entender também que eles podem trabalhar outros segmentos dentro do perfil de trabalho deles. Então, hoje nós temos psicólogos que estão administrando ambientes, sabe? Que trabalham a parte de RH dentro das empresas também. Então, é importante que eles também estejam participando de grupos diversos para que eles adquiram esse conhecimento e para que eles conheçam empresas onde eles vão levar esse trabalho adiante. Isso tem sido cada vez mais presente dentro do Hub Soluções também. Senhora, eu queria falar um pouco assim. Você, né, hoje, é mãe de gêmeas, né? Então, Gêmeas faz 6 atípicas. anos que você falou, né? Você pretende preparar suas filhas para seguir o seu legado na, na, na Pretendo. Pretendo. já mostram.
algum interesse no seu trabalho? Então, aí vou te falar, as minhas gêmeas, elas são atípicas, né? Elas têm autismo. E é muito interessante, assim, eu não trabalho com as minhas filhas para terem limitações, pelo contrário. A gente tem trabalhado exatamente para que elas. Exatamente isso que você falou. Quando você me perguntou da motivação lá atrás, lembra? Uma das primeiras perguntas que você me fez, da motivação, né? Eu falei que era unir as empresas e mas uma outra motivação é isso. É criar uma identidade para as minhas filhas, sabe? Ser referência para elas também. Eu queria É um legado. deixar um legado para elas. Você perguntou se elas já demonstram interesse, é muito interessante, que a Mariana, é Mariana e Sofia. Mariana, de vez em quando, pega o celular e fala: Olá, olá pessoal do Hub, eu tô passando aqui rapidinho para falar com vocês, assim mesmo. Então, assim, elas já participam, dentro dos eventos, eu tenho essa preocupação também de cuidar do empresário como um todo. Então, as nossas masters, a gente tem recreação infantil e as minhas filhas participam. Então, toda vez que tem master, elas estão lá na recreação infantil. Então, no final, elas estão lá misturadas com as pessoas, né? Então, elas participam desse ambiente de alguma forma também. E eu tenho sim, eu tenho o desejo de prepará-las, né, para estar futuramente, né, conectando pessoas também, entendendo a relevância dessas conexões, sabe? Eu queria te fazer uma pergunta, Gustavo. Eu acho que é de extrema importância a gente falar sobre isso. Infelizmente, hoje, o mercado empresarial é muito dominado pelo gênero masculino, né? Como você enfrenta as barreiras por ser uma mulher em um mercado que, infelizmente, ainda é predominantemente masculino? E você já passou uma situação de preconceito por ser uma mulher em uma posição de destaque e ainda mais por ser uma mulher preta? Ricardinho, é desafiador, né? Aqui são várias situações, são várias camadas. Uma mulher preta, mãe, que não tem um sobrenome, né, reconhecido na cidade, então, e que trabalha conexão entre empresas. Então, para me estabelecer nesse cenário, eu volto lá atrás do que a gente estava conversando. Primeiro, eu não me coloco no lugar de vítima das situações. Eu me coloco no lugar das oportunidades, né? Existe o olhar preconceituoso, com certeza, né? Existe o comportamento, por vezes, avesso à minha presença. Há um tempo atrás, eu estive num evento, eu fui convidada para um evento exclusivo, tudo, um evento fechado, e eu vi isso com muita força. As pessoas não estão preparadas para ter uma mulher negra em determinados ambientes. E, eu consegui, eu estou conseguindo, e eu quero deixar essa mensagem para as pessoas já, tá? Nós temos que ocupar os espaços de relevância. Ricardinho, 8% dos líderes das grandes empresas são negros. 8% no nosso país. Olha essa estatística. Então, quando eu me vejo de frente para muitas empresas, e as empresas que estão no Hub Soluções não são só empresas que estão começando, eu tenho empresas consolidadas, eu tenho universidades participando. Quando eu me vejo sendo convidada para fazer parte da Firjan, da Cierge, eu vejo que
eu preciso ainda mais construir um legado para as minhas filhas, para as mulheres e para as mulheres pretas que estão vindo aí, construindo a sua história, se posicionando nesse mercado. O preconceito, de todas as formas, ele é abominável. E o enfrentamento, ele acontece dessa forma que nós estamos fazendo aqui, mostrando a relevância do nosso trabalho, trazendo identificação das pessoas e não baixando a cabeça, sabe? Você imagina quantos encontros, quantos eventos que não são meus e que eu tenho sido convidada a participar, que por vezes eu sou uma das únicas, vou dizer, no cenário de 50, 60 pessoas, 3, 4 pessoas negras participando, sabe? Infelizmente, Luciana, é o que eu estava conversando um dia de uma vez sobre essa situação do preconceito. O preconceito, infelizmente, ele existe. Não é só para quem é mulher, não é só para você, que é uma mulher negra numa posição majoritariamente de homens. Eu estava conversando com um amigo recentemente, eu falei para ele sobre preconceito, porque muita gente pode achar assim, porque eu tenho uma posição privilegiada, uma oportunidade maior na econômica, tenho as chances maiores que muita gente, graças a Deus, hoje eu nasci numa família que ela tem uma condição privilegiada de muitas outras. Eu tenho mais oportunidades que muitos outros, mas não é por isso que eu também não tenha passado, que eu não passo situações de preconceito. Não é porque eu tenho a pele branca que eu nunca passei por preconceito. Eu já passei por várias situações, inclusive a última situação que eu passei, porque eu antes era quando eu era menor. A criança, quando ela passa por uma situação de preconceito, ela meio que não entende muito aquilo, né? Mas depois que eu cresci, eu passei por uma situação horrorosa de preconceito por um estabelecimento daqui de Itaperuna, que eu frequentava ele na época, era uma academia na época, e o dono foi extremamente preconceituoso comigo. Ele falou para mim, porque eu divulgava a academia dele em troca da mensalidade. Era uma forma de pagamento. Não era de graça a mensalidade. Uhum. Pagando com meu serviço. Aí um dia ele me mandou uma mensagem. Não, ele mandou um funcionário me mandar uma mensagem dizendo que teria que encerrar meu contrato de publicidade porque a corda da minha cadeira estava sujando o chão da academia e o responsável pela limpeza estava tendo trabalho de ter que limpar mais de uma vez. E já que eu não pagava a mensalidade, ele achava mais do que justo ele falar isso comigo. Então, na hora que eu vi a mensagem, sabe o choque que você leva, o susto que você leva? Na hora eu não tive reação. Depois que a ficha foi caindo, aí eu falei, o que eu vou fazer com isso agora? Eu tenho duas saídas. Ou eu vou fingir que isso aconteceu, ou eu vou mostrar para ele que isso está errado e vou fazer ele aprender da pior maneira. Porque, infelizmente, Luciana, as pessoas que são preconceituosas, elas só aprendem quando mexem no bolso dela. É verdade. Elas não aprendem de outra É verdade. forma. Se você não mexer no bolso dela, ela não vai aprender com aquela situação. E a decisão que eu tive foi de abrir um processo contra ele. No dia da audiência, a gente foi a primeira vez depois de quase 2 anos que eu encontrei com ele, que eu falei que eu nunca mais entrava lá, nem pagando eu entraria lá.
Eu encontrei com ele depois da audiência e eu falei, o juiz entendeu a situação, o juiz ficou horrorizado, chamou a atenção dele que aquilo não deveria acontecer. É, e o que aconteceu? Eu falei. Aí eu deixei claro, isso que eu estou fazendo não é com intuito financeiro, eu não preciso desse dinheiro, é para É mostrar isso, pedagógico, né? sabe? É para Porque ensinar, né? isso não pode acontecer, porque não tem cabimento isso acontecer, entendeu? Até a Rosana comentou aqui agora que uma vez nós fomos para uma pizzaria do Itaperuna e não tinha acesso, e não tinha lugar para colocar a cadeira certa. E, e que não cabia, não dava para passar na porta. E além da má vontade das pessoas, mas isso não aconteceu só. E isso aconteceu já em locais grandes, em empresas grandes. Por exemplo, hoje, a Thales Aéreas é uma das maiores companhias aéreas do país. E eu passei por uma situação horrorosa no aeroporto de São Paulo, que eu avisei, eu comuniquei que tinha um cadeirante que eu tinha necessidades especiais, e eles simplesmente ignoraram, chegou lá os responsáveis do embarque do check-in ignoraram as informações e falaram, falou que as poltronas acessíveis tinham sido vendidas e que se eu quisesse embarcar, eu teria que ir lá atrás e que eu estava fingindo. E eles chegaram a dizer de uma forma velada que eu estava fingindo que era cadeirante para ganhar um assento na classe executiva. Mas na hora eu fiquei sem reação. Ah, Eu fiquei imagino. estagnado, eu fiquei congelado. Eu não falava um lá. Imagino. Aí para você ver, olha o absurdo de uma companhia aérea que é gigantesca fazer um negócio desse. E eu entrei com o processo contra a TAM, eu ganhei o processo contra ele. Por causa de porque foi provado, eu tirei fotos, eu tirei testemunho, que realmente, e detalhe, falaram para mim que teve uma cadeira que ia me levar da porta da aeronave até a poltrona. Era uma cadeira especial, que era mais curta, e para passar no corredor. Chegou na primeira cadeira, a cadeira não passava. Não passava na rua. E simplesmente eu fiquei. Os funcionários da TAM na época ficaram de braços cruzados, encostados na porta do avião e não se mexeram. Ficaram parados. Eu só consegui pro meu assento porque dois passageiros viram a situação, levantaram e me carregaram no colo até a cadeira. Porque É um eram absurdo, é um funcionários absurdo. da companhia aérea. Não se mexeram e não fizeram nada. Não, é um absurdo, é surreal. E assim, a gente vive uma fantasia, né? Porque nas redes sociais as pessoas falam tanto de empatia, né? É verdade. Na rede social é empatia, vamos nos colocar no lugar do outro, mas na realidade a gente vive um enfrentamento quase que diário para que as pessoas aceitem o nosso lugar, sabe? É muito difícil, é desafiador. No meu caso, como como mulher preta, como mãe atípica, como uma pessoa que está ali buscando espaço
entre outras empresas. Hoje, eu conecto... Eu comecei em agosto do ano passado. Então, nesse um ano, eu tenho certeza. Depois vou até escrever isso. A gente está com um grupo ali com 70 pessoas. A gente teve aí uma rotatividade de mais de 200 pessoas em eventos, sabe? E mesmo assim, todo dia a gente tem que brigar para mostrar que a gente dá resultado, que a gente tem valor. Então, assim, e isso tem a ver com o preconceito das pessoas, sabe? Isso tem a ver com um olhar que diminui a nossa posição. Mas eu não me importo com isso, não, sabe? Não me importo, o que eu quero dizer é que não vai ser isso que vai me parar, entende? Exatamente, de lado também, você é o que a gente estava falando. O preconceito vai muito da reação que a pessoa tem com ele, né? Porque se você deixar aquela pessoa te abalar tanto, aquilo vai gerar para ela uma vitória muito maior. Exatamente, E se você não exatamente, deixar, você é uma exatamente. pessoa virar para você hoje. Eu estava até falando uma vez, estava conversando sobre isso com uma amiga minha que também é negra, e ela falava da força do preconceito. Ela estava falando que se alguém virasse para ela, falasse assim, você é negra. Ela falou, que bom que você enxerga, né? Que bom que Você você percebeu? está falando a verdade. É, Está falando que eu sou uma coisa que eu não sou. é. Vai muito de Querendo te ofender com algo que é real, né? É vai muito muito de louco isso. como que a pessoa deixa aquilo absorver dentro dela. Se você afirmar quando ela falar isso, que ela está fazendo uma constatação de uma coisa óbvia, aquilo não vai gerar nenhum impacto Deu um na impacto, né? pessoa. E vai derrubar a pessoa na primeira hora. Porque a pessoa preconceituosa, ele gosta muito mais da forma que aquilo De ver sua, machuca a pessoa outra de ver do que você qualquer sofrendo coisa. pelo que ele fez, né? Exatamente. Então, isso é legal, porque eu vou daqui a pouco responder a pergunta que a Rosana colocou aqui. Isso é legal você falar, Ricardinho, porque assim, é, eu só vou onde sou convidado, né? Então, se eu chego num espaço, num evento, que eu fui convidado, ou numa instituição, e eu vejo que uma pessoa ou duas me olhou diferente, isso não vai causar impacto nenhum em mim, sabe por quê? Temos mais sobre Porque eu ela. estou no Porque espaço, você, eu fui convidada para estar lá. O incomodado que saia. Está incomodado? exatamente, Se retira. Eu não sou inconveniente com ninguém. Pelo contrário, o que eu estou construindo tem muita relevância na nossa cidade, na nossa região. As pessoas estão fechando negócios e as pessoas estão crescendo a partir do Hub Soluções. Eu conheço empresas, empresárias que falam para mim que elas viviam fechadas no trabalho de rede social e elas saíram e elas conseguiram mostrar a relevância do trabalho, fechar outros negócios e abrir a mente a partir do Hub Soluções. Então, quando a gente entende, eu acho também, Ricardo, que tem a ver com isso. Você sabe quem você é, você sabe o resultado que você faz, você tem um podcast, você tem um nome, você tem uma relevância, você tem uma identidade firmada, dificilmente vai surgir aquela pessoa. Claro, a gente tem às vezes um choque, né? Que é o que você falou aí, de que é isso, né? Porque as pessoas hoje têm coragem, né? O preconceito antigamente, ele era mais velado. Hoje as pessoas têm coragem de falar, né? De verbalizar, de mostrar. Então, às vezes, é um choque pra gente. Mas se a gente tem a nossa identidade firmada, é isso que você fez. Foi lá, aplicou uma correção, né? Que é o processo, e a pessoa vai lidar com aquilo, sabe? Então a gente tem que entender, se autoconhecer, aí vem a questão lá que a gente está falando, né? De ter uma identidade firmada para que as pessoas não te derrubem com o preconceito. Porque você
você, eu tô falando agora de Ricardo, você sabe o sucesso que você tem, você sabe a relevância que você traz no seu trabalho, e não é qualquer pessoa que pode abalar isso, entende? Então a Então, gente assim, sabe o nosso valor, né, Luciana? eu tenho mais Não é o outro. preocupação em fazer as minhas filhas, que têm 6 anos ainda, em trabalhar nelas isso, do que em mim. Porque eu enfrento. Eu não cheguei, eu não tinha nada, né? Eu vim do zero. E eu não cheguei à posição que eu estou hoje de qualquer maneira. Eu estudei, eu busquei, eu me conectei, sabe? Eu entendi, eu ainda preciso estudar mais, preciso me conectar mais, mas eu cheguei fazendo o meu trabalho. Então eu entendo isso. Hoje a minha preocupação é fazer com que as minhas filhas elas sejam criadas num ambiente que elas entendam que elas também podem ocupar os lugares delas. E isso é muito importante. E que as pessoas entendam que o nosso lugar ele foi construído. Ele não foi entregue a nós. Ele foi construído e tem sido construído. Isso é muito importante. A Rosana colocou aqui uma pergunta se eu pretendo levar masterclass para outros municípios. Pretendo, sim. O Hub, com certeza, ele está caminhando já. Nós estamos trabalhando para que ele ocupe outros lugares. E aí eu já não falo só da nossa cidade, mas outros lugares, outros municípios, outros estados. A gente quer fortalecer as empresas em outras regiões. Porque hoje A com a gente quer. internet não temos barreira mais Não de tem, estado, de país. não tem. Hoje a gente pode construir produtos online, né, Ricardinho? Produtos online que a gente pode levar para todo o país, né? Mas o hub, inclusive o hub físico mesmo. Eu pretendo sim levar masterclass, levar eh, os eventos de conexão para outros lugares. A gente está trabalhando para isso, para gerar esse crescimento em outros lugares, essa quero dizer assim, esse conhecimento, sabe? As pessoas precisam ser essa capacitação, essa é a palavra. Capacitar os empresários para estar, não só para estar nos ambientes de conexão, mas para que eles também entendam, porque hoje não adianta mais a gente ser bom só naquilo que a gente faz, sabe? Se eu trabalho com papelaria artesanal, não posso ser mais só bom nisso. Eu preciso pelo menos entender um pouco de mídia social, de tráfego Exatamente. pago, de finanças. Mesmo que eu delegue, eu preciso conhecer do, um pouco de cada um desses trabalhos. Então a Masterclass ela vem para isso. Luciano, ainda falando sobre o hub, empreender hoje envolve muitas fases de transições, né? Durante a evolução do hub, você teve algum receio ou enfrentou algum desafios que te fizeram repensar a estratégia? Como que você lidou com esse momento? Sim, tive, com certeza. Como eu falei, né, eu 20 anos de trabalho público, só no setor público, né? Então, é, eu comecei o negócio pela minha de uma maneira instintiva, porque eu queria trabalhar com aquilo que eu gostava, né? Eu queria trazer crescimento para as pessoas. Então, eu não entendia propriamente dito de negócio. Eu não tinha esse conhecimento aprofundado. Então, sim, ele foi mudando. A Masterclass, por exemplo, surgiu agora, né, no segundo semestre de 2024. Não era algo que eu pensava que poderia fazer, mas nós estamos fazendo pela necessidade de capacitação dos empresários. Hoje eu já estou com outra ideia voltada para a Masterclass para o próximo ano. Então, assim, a gente dá um passo para trás, Ricardinho, para dar 2 passos para frente. Então, em algum momento, a gente se coloca um pouco à distância e vê no que errou, Mas às né? Porque a gente vezes erra. é necessário, para qualquer profissão, a gente voltar um pouco, dar uns É, passos para trás, para poder amanhã a gente conseguir dar mais, avançar mais, né?
Então, assim, já dei, assim, algumas vezes um passo para trás para dar dois para frente. E acredito que ainda vou dar esses passos para olhar de fora, entender o que está acontecendo no cenário, entender o que eu posso fazer de diferente para trazer crescimento para as empresas. E uma coisa que não muda, desde que eu iniciei, não muda e não vai mudar. Eu tenho o desejo de ver as pessoas crescerem, as empresas se consolidarem, de ver profissionais que estão aí fazendo trabalho de excelência, ganhando a notoriedade que eles merecem ganhar. Eu tenho necessidade disso. Eu tenho pedagogas, tenho uma pessoa que trabalha com arte terapia, eu tenho pessoas que constroem trabalhos de excelência, mas que não são vistos, mas não são valorizados. Então, isso é uma missão do Hub. Isso é uma missão. Eu tenho muito desejo de ver as pessoas crescerem. Então, eu gosto muito de ver aqueles que estavam desde o início, que estão ali crescendo, que estão fechando negócios maiores. Hoje, o meu desejo é trazer empresas, cada vez mais empresas maiores para dentro do Hub Soluções, para que essas demandas que sejam realmente atendidas. A gente já começou a fazer isso. E isso tem sido muito bom. Eu vou citar alguns exemplos assim bacanas, né? Tem a Startalk, que é o pessoal, que é um casal, eles trabalham com massagem e eventos. E eles, de vez em quando, né, alguns eventos nossos, eles participam como parceiros. E é um trabalho incrível. Então, assim, esse ano, num evento que nós estivemos, eu consegui apresentá-los a uma empresa, uma produtora de eventos da nossa cidade. E eles fizeram. Eles foram convidados a fazer o trabalho deles, né, de massoterapia, dentro do Trianon com os artistas. E eles ficaram maravilhados. E isso é muito bom. Isso é muito bacana. Promover isso, sabe? É promover esse olhar, essa abertura, para que eles estejam cada vez mais crescendo no cenário, não só campista, sabe? Da nossa região. E tem alguma conexão que aconteceu através do Hub que tu vai chamar? Há pouco tempo, aconteceram algumas marcantes, sabe? Algumas. Mas há pouco tempo, uma empresária que luta bastante, assim, bastante. Ela esteve em um evento, ela conheceu um outro empresário e ela fechou um negócio que conseguiu e fechou ali, sabe? Fechou no evento do Hub. Depois da Masterclass, nós fizemos um café. Nesse café, nesse coffee que a gente faz, nós fizemos um coquetel. Nesse coquetel, ela conseguiu fechar um negócio que, sinceramente, eu achei que o empresário que estava com ela, não, que ela estava conversando, não ia fechar pelo valor que ela colocou, que era um valor justo, mas eu achei que não fosse fechar e ela conseguiu fechar para o semestre. E ela recebeu em Pix o valor que ela pediu. Um valor alto, alguns. E eu fiquei assim, muito, muito feliz, sabe? Muito feliz, porque todo evento alguém fecha contrato, todo evento alguém fecha parceria, todo evento alguém gera conexão importante. Mas esse caso em específico, você vê alguém que foi crescendo aos poucos, fechar um negócio, que deu tranquilidade para ela por Ainda tô semestre. precisando mudar pra campo, então. Sabe? Já tô Ela precisando fechou mudar pra para o campo. semestre, Ricardinho. Presta Eu atenção. tô precisando mudar pra Eu fiquei assim, radiante. Porque ela vai fechar mais negócio, vai, mas ela sabe, ela minha conseguiu bola. realizar Vai o me desejo. falar. Vai mudar pra campus. O campo está fervendo de network, tá, amigo? E você, Rara, a tua experiência, os encontros presenciais fazem diferença. E eu não onde as pessoas querem fazer tudo online. Fazem diferença. Por que que fazem diferença?
Porque o olho no olho, você está diante de alguém. Ontem eu estava comentando isso com uma pessoa e hoje no café à tarde eu falei sobre isso também. Quando você manda mensagem para alguém para vender, pode ser que reverta. Quando você fala por telefone, pode ser que reverta. Mas quando você está ali diante da pessoa, até a comunicação não verbal está te mostrando se você tem que mudar a sua narrativa ou não. Entende? Então, quando você está diante de alguém, quando você ouve a história de alguém, e eu falo, Ricardinho, que esses eventos não é para você ir preocupado em fechar, não. Você fecha porque você cria uma conexão genuína ali. Você conta a sua história, você fala da sua experiência, você fala dos seus desafios. Quando você vê, a pessoa tá ali bebendo do que você está falando, E sabe? você, E ela conta olha, essa quando é história. é uma dúvida que me gerou agora. Como é que você lida com a frustração? Porque às vezes de um plano que você tinha uma ideia que não dá certo. Fazendo terapia. Mas é verdade. É. Olha, eu tenho algumas frustrações, né? Porque quando a gente trabalha com conexão, eu quero entrar no campo é, da realidade, tá, Ricardinho? Toda conexão gerada é boa? Não. Toda conexão gerada traz um resultado positivo? Não. Então, assim, quando eu falo de conexão, por isso que eu falo de preparar as pessoas, para que elas entendam que existem conexões que não são boas de serem feitas Eu estou te e que ela fazendo tem que se essa distanciar. pergunta porque eu tenho um grande problema de lidar com as coisas quando eu não saio com o meu planejamento. Vou te dar um exemplo. Esse mês de agosto, eu tinha planejado há 2 a 3 meses atrás fazer um mês especial do agosto lilás para o combate à violência doméstica, né? Eu ia trazer profissionais para falar sobre violência doméstica. Eu trouxe até eu consegui trazer um promotor de justiça para falar sobre o projeto de lei que está tramitando no Senado, que visa punir o aborto após as 22 semanas. Mas não é punir, é tirar exceções que já existem na legislação, entendeu? Só que eu tinha planejado um mês todo. Só que o que aconteceu? Ano passado eu tive um problema de saúde e eu tive que fazer uma traqueotomia, ter esse dispositivo no pescoço. E ele tem que ser trocado de 6 em 6 meses. E para ele ser trocado, eu preciso ir para o hospital, ficar um dia internado e voltar no outro dia. Só que quando eu volto com muita dor. Dói muito, né? Então eu não consegui fazer o meu planejamento para este mês. Alguns empecilhos foram surgindo. Então, isso veio eu tento uma frustração de não É, seguir as escolhas conformes. Eu planejo. A gente pensa, a gente vislumbra a ideia na nossa cabeça. A gente acha que ela vai sair e volta na nossa cabeça, né? Só que depois, né, você tem que ser do dia a dia, e às vezes não sai com a gente quer, né? Esse é um grande problema que eu tenho. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque você também lida com planejamentos a longo prazo, né? E dá uma frustração quando aquela ideia que a gente teve não conseguiu se concluir, né? mas eu acho que faz parte, Ricardinho, do empreender, sabe? A gente se frustra mesmo. É, eu tô aprendendo a lidar, eu tô como você, não é diferente, não. A gente está aprendendo a lidar com a frustração e, e vai caminhando, e vai. Eu vou assim, vou tropeçando na frustração, mas
fazendo terapia de verdade e me levanto, sabe? A gente tem que entender que, infelizmente, as coisas fogem ao nosso controle. A gente não está no controle de tudo, né? Mas eu tenho uma outra coisa também, que eu acho que você deveria ter também. Se não saiu como seu planejado naquele mês, não deixa de fazer em outro mês, não. Muda a rota, mas permanece no que você quer, sabe? Se você planejou e se você acha que é relevante, não deixa de fazer. Não deixa de convidar as pessoas que você queria convidar para tratar dos temas que você queria fazer. Não faz isso, não. Se você não conseguiu dentro daquele mês, o que te impede de convidar para outros meses? Nada. Então, resultado para planejamento, para daqui Não. a um mês, Eu, dois, eu, eu, eu me terceiro vejo muito nisso, sabe? Eu me vejo muito nisso. Eu driblo aquele problema. A não ser que seja algo assim que não tem como voltar mais. Mas no seu caso, essa frustração que foi gerada é para te gerar uma outra ideia, uma outra abertura. Mas não precisa deixar de acontecer. Principalmente porque o tema é muito relevante. Então, não deixa. A frustração ela não é para te abater, é para te dar uma nova perspectiva. Qual a perspectiva que você tem? Quem você quer trazer? Em que momento você vai trazer essa pessoa, sabe? Você tem um mês de setembro inteiro para falar desse tema. Eu acho que você deve fazer sim. Não é assim que se faz. A gente contorna, sabe? Os desafios, alguns desafios a gente contorna, não trabalha isso não. Pode. E me chama. Ó, isso, quando você fizer, você pode ter certeza que, se Deus quiser, eu estarei assistindo e aplaudindo. Eu vou escrever para você, viu como deu certo? a gente vai fazer, porque até teve umas questões também, porque por se tratar desse ano, de um ano de eleição, que eu ia trazer, os profissionais que eu ia trazer para falar sobre a violência doméstica são do CIAN de Itaperuna. Só Ah, que por o CIAN ser um braço do órgão público, aham. então, no campanha, ele não pode fazer divulgação de nada. Então é por isso que a gente teve que adiar para depois da eleição. Não deixa de fazer, não. É um tema relevante e é para qualquer período, né? Vamos falar a verdade. E outra coisa, né? Assim como foi você que teve essa situação, poderia ter sido um convidado. Então, é natural, né? Pode acontecer. E eu queria aproveitar para falar de mais um patrocinador nosso, que é a empresa Dimensão, que é uma empresa especializada em produções de eventos na região toda. Elas produzem, fazem produção de shows, é, festas municipais. E a Dimensão tem 30 anos que está no mercado do show business. Luciana, vamos lá. Como que você enxerga hoje o papel da COD na formação de novos empreendedores? Eu enxergo como. Eu entendo que nós estamos desempenhando um papel fundamental para que as pessoas expandam a sua mente para o novo, sabe? Para o novo, para o crescimento. Eu entendo que essa formação, essa capacitação que nós estamos trazendo, principalmente através das masterclass, não tem a ver só com o conhecimento específico gerado naquele ambiente. Tem a ver com tudo que você pode fazer através das parcerias e das empresas que estão com você naquele ambiente. Então, eu vejo hoje o nosso papel como algo fundamental, principalmente para quem está começando. Principalmente para quem, como eu, começou um negócio e foi entendendo de negócio no caminho. Quando você se capacita, você pula degraus importantes no seu negócio.
você anda 5 anos em 5 meses, porque você pulou alguns desafios que viriam quando você não tinha essa capacitação. E você tem plano para incluir mentorias ou programas específicos para quem está começando? Sim, sim. Nós já temos, na verdade, né? Como nós temos vários profissionais dentro do Hub, por exemplo, a última Masterclass foi com a Érica, que trabalha com finanças. E ela dá mentoria de finanças, ela falou sobre finanças pessoais. Então, o que o Hub faz hoje é, dentro do grupo, ter mentores, né? Nós temos na área de psicologia, pessoas que trabalham mentoria, nós temos na área de finanças, de contratos. Contrato é algo importantíssimo que tem que ser trabalhado, principalmente quem está Verdade. começando. Tem que ter. Então, nós temos hoje, nós temos desde o início a Isabela, que trabalha com contratos, que é uma mentora incrível. Nós temos comunicação e oratória, que é o Wilson, que dá uma mentoria também muito importante para aquela pessoa que precisa se posicionar com a oratória. Então, nós temos sim já um trabalho voltado para a mentoria. Isso, agora eu vou fazer o jabá, né? Para quem deseja ter a mentoria, mas não está na cidade de Campos, a gente consegue fazer online, né? Como você bem falou, hoje no mundo digital a gente consegue E alcançar o como é mundo, que né? funciona essa mentoria? As mentorias, o Hub ele faz conexão com o mentor, né? Então, cada um tem a sua grade de mentoria. Por exemplo, a mentoria de Wilson são 4 semanas. É algo bem profundo que ele faz. São 4 semanas de mentoria personalizada. Então, ele faz com o grupo, mas ele também tem a mentoria personalizada, onde ele tem trabalhado agora mesmo muitos candidatos, né? A, a eleição. Então, ele faz uma mentoria personalizada. A Érica também faz um trabalho personalizado, onde ela trabalha a finança daquela pessoa, ajuda a organizar essas finanças. A Isabela, ela faz um trabalho também personalizado. Quando a pessoa quer esse trabalho, aí agora eu vou fazer uma outra abertura. Então, Luciana, quem pode fazer parte do Hub, como faz para fazer parte, como faz para adquirir algum produto, seja mentoria, seja masterclass. Nós temos um site, eu vou colocar depois lá, quando a gente postar, vou colocar lá. Nós temos um site www.hubsoluçãoempresarial.com.br. Você tem todos os serviços ali. Você consegue ir direto nesse serviço, tá? Nós temos o WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato direto comigo, com alguém da minha equipe, e aí ela vai conhecer todas as soluções que nós oferecemos, inclusive a mentoria. E aí, quando a pessoa entra em contato conosco, pode ser no direct, né? Entrou em contato conosco, nós buscamos primeiro fazer uma anamnese para ver aquilo que é a necessidade da empresa. Então, qual é a necessidade da empresa? É gestão, financeira, é contrato. Nós temos a Lara que faz a consultoria de branding para essa empresa também. Então, nós fazemos toda a anamnese. Produto, a empresa busca produtos, ela precisa de parceiros para fornecer produtos para uma confraternização, por exemplo. Agora, em Outubro Rosa, a gente tem várias confraternizações de empresas. Então, a gente tem Capitão Brownie, a gente tem velas, a gente tem várias pessoas que fornecem produtos para que você agregue valor à sua empresa. E, Luciana, na sua visão, quais aspectos que mais podem fazer ou quebrar o sucesso de uma empresa, especialmente no início? O que é mais importante para não quebrar? Quais aspectos de, de imagem pode fazer ou quebrar o sucesso de empresas, de uma empresa, especialmente no início? Então, eu acho que o que é mais importante, principalmente no início, é buscar uma boa comunicação no digital, né? Clareza no seu trabalho
E uma imagem, a gente fez uma masterclass, né, falando sobre imagem, e uma imagem que comunica aquilo que a gente realmente quer para o nosso público-alvo. E vamos lá. Agora eu queria te fazer uma pergunta específica sobre empreendedorismo. O que você acha que o empreendedorismo tem crescido tanto no Brasil nos últimos anos? Acho que as mulheres encontraram o seu lugar, entenderam que. Porque nós somos muito. Nós temos uma diversidade de soluções natural, né? A gente consegue resolver muitas questões. E eu vejo, sim, que as mulheres entenderam que elas podem se posicionar nesse mercado com relevância. A gente ainda não recebe tanto financeiramente quanto em questão de reconhecimento, tudo que a gente deveria receber, mas nós temos alcançado lugares importantes hoje, muitas mulheres. Eu estava ontem olhando algumas estatísticas, né? Muitas mulheres estão alcançando lugar de de presidência de empresas, de diretoria de empresas, de liderança dentro das empresas, elas encontraram esse lugar. Eu vejo também o empreendedorismo feminino, ele é muito trabalhado também em todas as em todas as em todos os grupos, né? A nossa cidade tem vários grupos de empreendedorismo especificamente feminino. A mulher ela tem esse olhar de cuidar umas das outras que é muito importante. Então, isso tem trazido um posicionamento diferente, uma abertura diferente, né? Nós temos vários grupos de relevância tratando do empreendedorismo feminino. E, na sua opinião, o sucesso do empreendedor está diretamente realizado a um bom network? Com certeza, com certeza. O sucesso, 100% dos nossos clientes são pessoas. 100% dos colaboradores são pessoas. Então, se você entende o poder de lidar com pessoas, de ter um bom relacionamento com pessoas, se você entende de pessoas, você entende de negócios e você consegue trazer relevância para o seu negócio. Muitas pessoas não estão entendendo isso. Quando você entende de pessoas, quando você tem um bom. E network não é ter número de contato no seu celular, não, tá? Isso não. Isso é lead. Network é você ter uma rede de relacionamento que vai te ajudar a definir o sucesso da sua empresa, tá? É uma construção. Network é relacionamento e construção. E com certeza é de total relevância para o crescimento de qualquer empresa. Quem está começando tem que ter um bom network. Quem está consolidado, mais ainda. Porque network fideliza cliente. E network traz novos clientes também. E Luciano, eu queria fazer uma brincadeira com você para descontrair um pouco. E eu vou mencionar algumas mulheres empreendedoras que estão se destacando no Brasil. Eu gostaria que você compartilhasse sua opinião sobre os negócios delas e o que você mudaria nas estratégias de cada uma. Eu acho que por falar de network, a primeira, Responsabilidade, Ricardinho. a primeira que pode deixar de faltar é a investidora hoje, Camila Sarani. Eu acho, Maravilhosa, né? eu acho que ela é um símbolo muito forte de uma empreendedora mulher também, de uma mulher negra, né? Que vem de uma classe baixa, né? Que trilhou o próprio sucesso.
Eu queria que você Inclusive, desse. ela é uma mulher que fortalece mulheres, né? Ela Com tem um grupo certeza. chamado Ela Eu Vence. não conhecia a Camila antes. Eu fui conhecer o trabalho dela através do programa Shark Tank. Eu conheci ela e eu fiquei admirado com o talento dela, negócio, com a facilidade de comunicação e de negócio que ela tem, com a visão de empreendedorismo que ela tem. Eu queria que você falasse um pouco a sua opinião sobre a estratégia dela, Luciana. Não, é, ela é maravilhosa, né? Ela esteve em Campos no ano passado, né? No evento. E a construção que ela tem, eu vejo, Ricardinho, um olhar muito humanizado na Camila Farani, né? Esse olhar que ela tem Nossa, vai de te interromper. Eu sou doido para conversar com a cara dela. Eu acho ela, assim, as entrevistas que eu já vi dela, ela é, assim, tem uma expressão muito forte. E você vê que ela não tece uma crítica sem dar um conselho, né? Tem que Sem, ser lá, né? É sem a verdadeira ensinar. crítica E construtiva. isso é maravilhoso. É um olhar, eu entendo assim, sabe? É um olhar humanizado, de um trabalho humanizado. E ela constrói isso, uma identificação direta com esse trabalho. Quando ela esteve aqui, né, e ela falou muito sobre isso, a construção que ela faz, eu não mudaria nada na estratégia dela, porque eu entendo que o nosso trabalho tem que ser humanizado, sim, né? E a estratégia que ela tem hoje de fortalecer mulheres, de fortalecer minorias, é tão importante, é tão relevante, né? É, que eu sou uma pessoa que segue, né, que acompanha o que ela faz, né? De vez em quando ela mostra até, e ela tem mostrado, né, mais da vida pessoal também, e é algo fundamental para a E ela tem uma identificação. representatividade muito grande em vários aspectos diferentes de segmentos, não só empresariais, né? Por ser uma mulher, por ser uma mulher de uma classe média, uma classe sem recursos, por ser uma mulher negra, por ser uma mulher casada com outra mulher, É, né? teve um filhinho agora, né? É uma representatividade em vários aspectos. Exatamente. E ela trabalha isso sem ser algo forçado, né? Sem agredir ninguém. Você conecta com o que ela projeta de, de vida, de empreendedorismo, ensina, é como você falou mesmo, né? Ela ensina. Então ela não traz só a crítica, ela traz o ensinamento, e isso é muito legal. Outro nome que chama é a dona Luiz Helena Trajano, do Magazine Luiza, que é outra mulher também de grande sucesso no mercado de empreendedorismo no Brasil, né? Que está à frente de uma empresa gigantesca, como é o grupo Magazine Luiza, né? É uma líder de excelência, né? Ela exerce uma liderança de excelência. E quando a gente fala de trazer algo novo, né? A Magazine Luiza, ela trouxe com a Magalu, né? Com a bonequinha lá, com a tecnologia. Ela inseriu a tecnologia e criou uma identificação tão forte, né? Com a marca. Essa estratégia que algumas pessoas demoraram para entender, ela trouxe e como que as pessoas se identificaram com a inteligência artificial, né, Ricardinho? Com certeza. Outra empreendedora é a Rachel Maia. Ela é conhecida por ser a primeira mulher negra a ocupar o cargo de CEO de uma grande empresa no Brasil. Ela já comandou
Pânico, de Olivia Pantoja. E ela curte Brasil. Seu momento é um momento de carreira. Ela presta consultoria em diversidade e inclusão. E hoje ela firmaram um contrato com a XP Investimentos, da iFood e a entidade JBS. É qual o nome da pessoa? É, Eu estava lendo comentário de Raquel Rosana aqui. Maia. Raquel Maia. Raquel Maia. Também sigo a Raquel Maia. É uma voz de potência, uma mulher negra, uma mulher que fala com muita sabedoria no mundo do empreendedorismo. Eu gosto muito de ter essas referências. Eu estava lendo aqui, só para comentar que a Rosana colocou, né, que Magazine Luiza foi pioneira em comunicar com inteligência artificial, né, realmente. E trazendo identificação direta com o público, né? A Raquel também, eu sigo a Raquel já há um tempo. Eu conheci o trabalho dela, na verdade, esse ano. E todos os nomes que você traz não tem o que modificar, né Ricardinho? São Isso, mulheres duas de relevância mulheres da Júlia Márcia, da da Salve, né? Salve Cosméticos. Com uma estratégia totalmente diferenciada. Elas trabalham conexão, né? Elas trabalham o produto delas falando muito de conexão também, que é algo que eu falo dentro do meu trabalho, né? E trazem muito a abertura dessa comunicação também. É como eu disse, as pessoas que você está falando não tem como mudar a estratégia, são todas maravilhosas. E uma pessoa que eu coloquei também, eu acho, eu particularmente, acho um muito admirável também pelo crescimento das redes sociais e empresária também, sucesso. E é a Virgínia Fonseca. Tem muita gente fala mal, mas a gente não pode tirar o mérito de onde ela chegou através da internet e de tudo que ela conseguiu conquistar através da internet, né? É verdade. Na Virgínia, na verdade, eu admiro mais até a inteligência emocional que ela tem. Não, Porque a ela é internet. uma inteligência. Eu estava vendo uma entrevista dela para Forbes. Ela foi a primeira pessoa no Brasil a criar o hábito de colocar o horário das postagens no story. E depois todo mundo começou a fazer. Porque ela mostra praticamente o dia dela todo. E ela tem uma. Eu acho que a Virgínia é mais admirável, que ela mostra a força que a internet pode ter também no ramo empresarial. Porque ela criou uma marca, uma empresa da internet e que vende pela internet e que nenhuma outra marca consegue competir em questões de preço, É, de é, venda. é. Mas o que eu estava falando até, assim, ela é muito inteligente, com certeza. Conseguiu driblar aí muitos haters, né? Eu falo da inteligência emocional porque realmente a internet ela pode te levantar, mas ela pode te destruir também. E ela sabe sair das situações, né? E eu percebo uma coisa, ô Luciana, não sei se você percebe isso. As pessoas tendem a atacar mais mulheres que fazem sucesso. Porque a quantidade de ataques que ela sofre na internet São e ela absurdas. continua com a cabeça É, são na absurdas. balada. E as pessoas criticam é, coisas profundas. Esses dias eu vi pessoas falando, ela postou uma coisa com as filhas, ela teve que tirar a postagem. Ela teve que tirar do feed, de tanto hater que ela teve em cima das filhas, sabe? Então ela consegue se retirar de Aí situações. eu trago outro ponto.
a ser discutido também. Por que que muitas das outras sucesso que as mulheres fazem, elas sempre são, em maioria, infelizmente, por outras mulheres, elas sempre acham que o sucesso de uma mulher está ligado a um homem. É verdade. É verdade. Eles falam que o sucesso da Virgínia é por causa do marido. É. Mas ninguém fala da trajetória que ela teve antes de conhecer Mas o ele. que mais tem são pessoas para diminuir o mérito do nosso trabalho, Tem né? que parar para analisar. Ela reacendeu a carreira do Ela é marido que já maior do que ele estava, profissionalmente, vamos dizer assim, né? estava fadada Concordo há com anos. você. Ela conseguiu reacender a carreira dele só através da internet. Concordo com você totalmente. Concordo. E ela se tornou maior que ele, né? Muito mais. No sentido Ela é profissional, assim, né? em termos financeiros, ela está muito mais rica. Ela já era milionária antes de eu conhecer ele. Eles somaram forças juntos. E é um casal que não sei se na realidade é assim, que mostra uma parceria muito grande do marido com a esposa e da esposa com o marido. E ela conseguiu alcançar não só o público da internet, como agora ela conseguiu ter um programa da televisão É, que está fazendo o maior sucesso. é. Rosana comentando. Que todas as músicas do marido dela que ela sabe é contra a vontade dela. Exatamente. É tudo por causa dessa história. É. Da Virgínia. Outra empreendedora, o Luciana, que eu admiro muito, que veio da periferia, que venceu pela internet. Não sei se você segue, é a Bianca Andrade. Não sigo, mas admiro muito. É, assim, todas têm muita relevância, mas eu acho que talvez uma das mais inteligentes que você citou. Eu tô vindo pra cá porque as minhas filhas estão. Ela quer alguma coisa? Ela quer o quê? Eu vou pegar já. Uma das. As minhas filhas estão fazendo um alvoroço aqui com a avó. Uma das mais inteligentes que eu considero é Bianca. Ela é fenomenal, né? E ela A veio Bianca. posicionada, né? E, e assim, Ela morava na periferia do Rio de ela Janeiro. Começou a literalmente dá fazer aula, vídeo na né? internet e teve um crescimento gigante. E tem uma visão do empreendedor Não, ela de tem uma visão marketing estratégica surreal, surreal. que muita gente que tem formação acadêmica, que Não tem tem, pós-graduação e doutorado, não tem a não visão que tem a ela tem. visão estratégica que ela tem, não tem. Ela sabe o que vai vender para o público dela e o que vai. Ela é uma pessoa também que eu gostaria de sentar e ouvir muito nesse campo estratégico para a mídia digital, muito, muito, muito mesmo. Outra, a última mulher que eu gostaria de trazer, Luciana, é de um ramo totalmente oposto, mas que também veio do nada e que mostrou o poder que ela tem e o poder de estratégia que envolve o nome dela, que é a cantora Anitta, né? Eu acho que ela e a Bianca e a Virgínia têm uma visão de estratégia, de carreira impressionante. É, é verdade. É, essa eu não conheço muito. A Anitta é uma cantora que originalmente ela surgiu no funk, ela Isa, morava em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro. Ela veio de uma família humilde, passava dificuldade e tinha o sonho de cantar. E ela era desacreditada por todos. Falavam que ela tinha que estudar. Então ela fez curso de administração. Ela conseguiu um estágio
na Vale do Rio Doce. Ela fala, ela fez um inglês, onde ela é fluente em vários idiomas. Na hora que ela estava sendo para ser efetivada na Vale como funcionária, é, saiu do estágio para ir para funcionária mesmo, ela desistiu, falou que ela ia viver o sonho dela, a primeira coisa foi quando ela começou a emplacar gente atrás de gente, ele começou a crescer num nível extraordinário. E no meio desse tudo, ela decidiu que a melhor pessoa para cuidar da carreira dela era ela Ela mesma. é mesmo. E, Luciana, a gente agora falou um pouco sobre essas mulheres. Eu queria saber a sua opinião. Quais são os principais desafios enfrentados por uma mulher empreendedora hoje em dia? Acho que o principal desafio é ela conseguir se fazer ser voz, sabe? A mulher para ser ouvida, ela luta bastante. E acho que o principal desafio hoje é fazer com que as pessoas nos olhem com um olhar de igualdade e ser voz. As pessoas entenderem o nosso mérito, sabe? Que é o que a gente comentou sobre a Virgínia. Sempre querem tirar o nosso mérito e entregar uma outra situação, como no caso que comentou sobre Exatamente. ela, né? Então hoje é a gente conseguir com que as pessoas entendam o nosso mérito. E, Luciano, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, ser uma mulher preta numa posição de destaque no mercado é um ato poderoso de resistência, né? Houve momentos em que você sentiu que precisava lidar, precisava lutar, não só pelo seu espaço, mas também para abrir caminho para outras mulheres. Sim, sim. E eu tenho visto cada vez mais isso. Eu preciso ser referência para outras mulheres. Preciso ser referência Não para as só pessoas, para outras mulheres, mas também para as suas filhas, né? para Para minhas elas filhas, poderem, principalmente. elas Principalmente. poderem crescer num mundo muito melhor do que você conheceu e do que Principalmente. você viveu. Principalmente. Se eu conseguir gerar um pouquinho de transformação, eu já entendo que eu estou gerando, sabe, Cardinho? Porque as mesas que eu tenho sentado e as pessoas. E eu não tenho vaidade com isso. Essa construção não é vaidosa para mim. Essa construção só me traz a tranquilidade de ver que pelo menos eu estou ali sendo uma ponte para algumas mulheres passar. Porque se eu não tenho. Vê se você me entende. Eu não sou uma pessoa muito de ficar levantando bandeira, não. Mas com certeza é muito diferente uma mulher, eu como mulher negra, se eu estiver numa situação onde tem outras mulheres brancas e negras, eu conseguir olhar de maneira igual para branca e para negra do que uma pessoa branca, infelizmente. Eu estava comentando isso ontem com uma pessoa. No dia da Master, se alguém chegasse e me visse lá no palquinho que tem lá, né? Com a pessoa que estava dando a Master, ela branca e eu negra, provavelmente, infelizmente, por uma questão cultural, a maioria das pessoas ia achar que ela era a dona do hub, não eu. Então, sim, eu busco ser referência e busco abrir espaço para que outras mulheres pretas, mulheres e homens, consigam alcançar esse espaço, esse lugar de que as pessoas entendam que, independente de cor, nós todos temos o nosso um trabalho a ser feito, sabe? E, Luciana, como que você imagina? Se imagina daqui a 5 anos? Quais são seus próximos objetivos? Eu imagino o que eu projetei para o Hub, ser referência em solução, pelo menos em todo o estado do Rio de Janeiro e aqui, Espírito Santo. Quero ser referência em solução. Toda vez que alguém pensar em solução, buscar o Hub Soluções. Para finalizar, Luciana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem
inspiradora para todas as mulheres que desejam começar a empreender, mas ainda não sabem por onde começar. Comece com medo mesmo, tá? Não enfrente o medo e se comunique, conheça pessoas, se estude e busque uma rede de apoio, porque é imprescindível em alguns momentos você ter alguém que diga, vai que você vai conseguir, vai que o seu trabalho está sendo feito, vai que você está fazendo bem. Como eu olho para algumas mulheres, ou não só mulheres, como para alguns empresários, e digo, eu gosto de algum momento da caminhada ter alguém que me diga. Eu passei no início desse ano, por meses muito difíceis com relação ao Hub, muito difíceis, mas eu tive, em alguns momentos, pessoas que me disseram, olha, vai, continua, permanece. Então, se especialize, busque uma rede de apoio, busque boas conexões, mas não fique atrás do medo. É, Luciana, eu queria te agradecer por ter Eu que agradeço. assistido. Eu queria pedir para todo mundo que assistiu, eles seguiram meu perfil e deixar bastante curtida nessa live. Isso ajuda muito no engajamento. E se você era esse que perdeu o início da live, ou não conseguiu assistir, ou não vai poder assistir hoje, não se preocupe. Esse episódio estará salvo no meu perfil. Eu vou mandar um pedido de colaboração para a Luciana para Tá ficar no bom. grupo também. E daqui a pouco esse episódio vai estar disponível nas principais plataformas de áudio. O link está na minha bio. Espero vocês na próxima terça-feira. Obrigada, Muito Ricardo. obrigado, Luciana.